Mais uma vez, meus cumprimentos com muita satisfação a todos vocês. Hoje nós vamos fazer a conclusão do assunto regência que nós começamos na fala anterior. O último item de regência, conforme nós vimos, o item número 4, em Algarismos Romanos, que nós fizemos a divisão, é a crase. Crase faz parte da regência. Por quê? Porque crase pressupõe sempre a presença de preposição. E em todos os casos linguísticos que se pressupõe a presença de preposição é caso de regência. Hoje vamos falar sobre a crase. Crase significa fusão de duas vogais iguais. Portanto, nós temos aqui fusão de duas vogais iguais. E na língua portuguesa, essas duas vogais só pode ser a vogal A somada a outra vogal A. E esse segundo A poderá vir no plural com S, as. Portanto, nós temos aqui a representação. Temos a primeira vogal, sempre vai ser uma preposição. Portanto, vai depender de regência, ou regência verbal, ou regência nominal, como nós já vimos anteriormente. E somado a outro A, que pode vir no singular A ou no plural as, isso vai vir com o sinal indicativo de crase, que é esse traço inclinado para a esquerda. Ele era chamado antigamente, antes da reforma linguística de 1972, ele era chamado de acento grave, porque havia outros empregos para ele, como acento gráfico, e era chamado acento grave. Como desapareceu seu uso como acento grave, passou a chamar-se atualmente apenas de sinal indicativo de crase. Temos um exemplo aqui de como é que uma frase fica com crase. É um dos assuntos que mais dão polêmica, que mais causam dúvidas ao brasileiro. Vejam uma frase: essas terras pertencem à comunidade indígena. Esse A aqui está com crase, exatamente por uma exigência gramatical. Se não ocorrer a crase, haverá um erro linguístico. Por que nós temos esse A com crase? Porque a palavra anterior pertencem é um verbo cuja regência exige a preposição a. Aquilo que pertence a alguém ou a alguma coisa. Então, nós temos pertencem a, o primeiro a, exigido pela palavra pertencer, e o segundo a é um artigo que está determinando o substantivo comunidade, que é uma palavra feminina, portanto, recebeu o artigo definido feminino a. Portanto, unindo, somando a e a, nós vamos ter crase. Aqui é um exemplo genérico do que seja a crase. Como nós sabemos, a crase tem os casos obrigatórios, temos a crase obrigatória e tem a crase proibida. Vejamos aqui os casos de crase obrigatória. Então, nós temos a situação mais frequente é essa daqui, que nós vamos mostrar para vocês. Situação mais frequente. E é nesta situação que o brasileiro tem muita dúvida, tem muita dificuldade. Nós temos que primeiro entender a formação, para nós entendermos como é que é formada, o que é que forma A mais A ou A mais As. Então, aqui está. Temos situação de crase quando nós tivermos a presença de uma palavra, que pode ser um substantivo abstrato, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, cuja regência exige a preposição a. Então, uma palavra que exige a preposição a. E à frente dela vai ter como determinante ou como complemento, nós vamos ter uma expressão ou uma palavra iniciada pelo artigo definido feminino a no singular ou as no plural. Por isso, se este segundo A é um artigo feminino, a palavra que vem à frente dele só pode ser uma palavra feminina. Essas informações são muito importantes para nós entendermos quando é que ocorre crase. Por isso é que se diz sempre, só ocorre crase com palavra feminina. Isso é uma informação genérica que está aqui especificada para nós entendermos. Então, nós temos aqui um exemplo.
Palavra que exige preposição a. Eu coloquei aqui, obedecemos. O verbo obedecer, inclusive, foi um dos exemplos no assunto de regência. Obedecer é um verbo transitivo indireto que exige preposição. E a preposição dele é a preposição a. Portanto, toda palavra que exige a preposição a, ela é uma candidata a ter uma crase. Candidata. Vai depender de quê? Vai depender do que houver à frente. Então, eu tenho aqui preposição a exigida pelo verbo obedecer, está aqui. E temos, obedece a quê? Às leis. Temos aqui um substantivo feminino, leis, que está no plural. Logicamente, esse as aqui é um artigo definido feminino plural, que está aqui definindo o substantivo leis. Reunindo, fundindo, juntando a preposição a exigida pelo verbo obedecer e o artigo as, que está determinando o substantivo feminino leis, nós vamos ter um as com crase. É obrigatório. Se nós não colocarmos, haverá um erro gramatical. Obedecemos às leis. Aqui está a formatação gramatical de uma crase. Aqui é a situação mais frequente que nós temos, mas vejam só, neste caso mais frequente, de crase, nós temos uma observação muito importante. Observação. Se eu tiver o verbo obedecer, que eu acabei de mostrar ali como exemplo de crase, obedecemos a, já sabemos que esse a aqui é a preposição exigida pelo verbo obedecer. E à frente houver a palavra regulamentos, que não é um substantivo feminino, é um substantivo masculino e está no plural, é óbvio que o artigo que vai aparecer aqui é masculino plural, os. Então, não vai ocorrer crase porque não são duas vogais iguais. A frase ficará, obedecemos aos regulamentos. E o que é que isso tem de importante para ser uma observação dos casos frequentes que eu acabei de mostrar? Vejam bem, dedução. Aqui nós temos, se nós temos a com crase ou as com crase, é porque a palavra na frente é feminina. Então, se no feminino for a ou as com crase, no masculino vai ser a ou aos. Por isso, isso aqui é uma tática gramatical para nós, às vezes, quando temos dúvida, nós fazermos. Algumas pessoas chamam de dica, mas dica é uma palavra meio vulgar, popularizada, né, que é usada aqui, e normalmente dica, ela não tem uma fundamentação científica. Às vezes faz associação com algo que não tem nada a ver com o assunto. Já a tática não, aqui é uma tática, é uma técnica gramatical. Sendo no masculino aos, no feminino vai ser as com crase. Então, nós temos aqui e vice-versa. Outras situações aqui para nós reforçarmos isto. Se nós tivermos a frase, o infectologista referiu-se à pandemia. Se nós escrevemos essa frase e temos dúvida, será que esse aí nós vamos ter que colocar crase? Nós tiramos a dúvida facilmente fazendo o quê? Substitua a palavra pandemia, que é feminina, por uma palavra no masculino, que aqui eu coloquei tratamento. No feminino, o infectologista referiu-se à pandemia. No masculino, se eu substituísse a palavra pandemia por qualquer outra palavra masculina que dê certo na frase, não precisa nem ser sinônimo, nem nada, é uma palavra masculina que dê certo na frase. Ficaria, o infectologista referiu-se ao tratamento. Se no masculino for ao, é porque no feminino vai ser a com crase. Por isso aqui a pandemia tem crase, porque significa a pandemia. Como aqui é a o tratamento, aqui é a pandemia, ocorre crase. Fazendo o contrário, se eu tenho a frase com uma palavra no masculino, ele é insensível ao sofrimento alheio. Coloquei esse ao. Suponhamos que eu precise de escrever uma frase em que, ao invés de ser sofrimento alheio, seja dor alheia. Ora, sofrimento é a palavra masculina, dor é uma palavra feminina. Então, na hora de transpor para a palavra feminina, nós vamos ter, ele é insensível à dor alheia. Ocorreu a crase. Se no masculino é ao, no feminino é a com crase. Dor no feminino, a com crase.
Sofrimento no masculino, au. Aí já não há crase porque as duas vogais são diferentes. Então, nós temos aqui, com isso, nós encerramos o caso mais frequente, que é esse. É a preposição a com o artigo as. Agora, nós temos outra situação frequente de crase, que é pré-determinada. Nós não temos que fazer substituições, não existe o caso de nós verificarmos se a palavra precisa da preposição a, se não precisa, não. Aqui já é uma lei, já é uma regra gramatical pré-estabelecida. A crase é obrigatória nas locuções femininas iniciadas por as. Que são locuções? Dentre as 10 classes de palavras, nós temos várias delas que vêm em forma de locução. Locução é uma palavra constituída de uma expressão. Ela já é pré-determinada, já é pré-estabelecida, é contada como uma palavra só. Então, nós temos locuções adjetivas, mas as que cabem aqui no caso de crase são as locuções adverbiais. Existem alguns advérbios que vêm em forma de uma palavra só, a maioria dos advérbios. Quando eu falo agora, é um advérbio formado de uma palavra só. Se eu falo à tarde, é um advérbio, mas em forma de uma locução, porque é formado de duas palavras aí no caso. Então, nós temos locuções adverbiais, ou locuções prepositivas, ou locuções conjuntivas. Se elas forem constituídas de palavra feminina iniciada por a ou as, obrigatoriamente ocorrerá crase. Exemplo de locuções adverbiais: as claras, que é um advérbio de modo. Se nós falamos, ele disse tudo às claras, é o modo como ele falou. Então, é um advérbio de modo, ou uma locução adverbial de modo. Como a palavra claras é feminina e está começando com as, então a crase aqui é obrigatória. À direita. Então, direita é uma palavra feminina e começa com a. E a expressão à direita é um advérbio de lugar. Então, é um advérbio formado de uma expressão, então é chamado de locução adverbial. Locução adverbial formada de palavra feminina e iniciada por a ou as, ocorre crase. Locução prepositiva, à custa de. Se eu falo, ele venceu à custa de muito sacrifício. À custa de é uma locução prepositiva. Toda expressão que terminar com uma das preposições essenciais que nós abordamos no assunto anterior, quando nós falamos das preposições essenciais, a, ante, após, até, etc., tem a preposição de. Toda locução prepositiva, ela é formada de uma palavra ou expressão e sempre termina com uma das preposições essenciais. Então, nós temos aqui, custa é uma palavra feminina, iniciada pela palavra a, e termina com a preposição essencial de. Então, a custa de é uma preposição em forma de locução, locução prepositiva feminina começada por a, tem crase. Um outro exemplo é a moda de, que indica modo. Então, a moda de, nós temos a palavra moda, que é feminina, ela está concluída, essa expressão está concluída com a preposição essencial de e começa com a palavra a. Então, obrigatoriamente vai ocorrer crase. Então, se nós falamos, ela se veste à moda de Giorgio Armani. Então, a moda de. Isso aí nós vamos ter crase, porque é uma locução prepositiva feminina começada por a. E essa locução prepositiva, ela é única que tem esse caso. Ela há um uso interessante. Ela pode vir com as palavras moda e de elípticas, elas podem vir ocultas, essas duas palavras, moda de, ficar só o a e a crase continua. Ela se veste a Giorgio Armani. Então, continua o a porque moda de está implícita, está oculta. Exemplos de locuções conjuntivas. Não são exemplos, são as únicas duas locuções conjuntivas que têm crase. Tanto é que vocês observem, nós temos várias locuções adverbiais, eu coloquei reticências na frente. Temos várias locuções prepositivas, eu coloquei reticências na frente. Agora observem que nas locuções conjuntivas eu coloquei um ponto final, porque só há essas duas conjunções em forma de expressão, em forma de conjunção, começando com a palavra a. Então, nós temos
à medida que e à proporção que. E ambas são conjunções subordinativas proporcionais, da ideia de proporção. O calor aumentava à medida que a tarde chegava. E elas têm o mesmo sentido. O calor aumentava à proporção que a tarde chegava. Portanto, aqui é uma situação frequente no caso das locuções. E tem uma observação aqui muito importante também. Quando nós temos a indicação de hora, a hora de ocorrência de um fato, de um evento, isso aí corresponde à locução adverbial de tempo. Então, por isso aqui, na indicação de horas, quando nós precisamos falar ou escrever, indicando as horas em que, o horário em que algo vai acontecer, obrigatoriamente nós vamos ter que colocar crase. Então vejam só, realizaremos a reunião às 3 horas. Então nós temos a palavra horas, que é a palavra feminina, 3 é o numeral que se refere a horas, e a crase que é obrigatória porque entra como uma locução adverbial de tempo, entra neste mesmo caso aqui de cima. Todo relato de horas de ocorrência de um fato. Aqui é outra situação frequente e nós encerramos os casos mais frequentes. Temos também a situação, não podemos deixar de falar, são casos menos frequentes, mas que às vezes nós nos deparamos com a necessidade de usar alguns desses casos. Na escrita, vamos ter de colocar crase. Comecei com o exemplo, Rogério foi àquela fazenda. Por que esse aquela está com crase? Já que nós vimos aqui só as, ou a com crase ou as com crase. Aqui está a palavra aquela com crase. Esse primeiro a sempre é preposição e o segundo a aqui é do pronome demonstrativo aquela. Todas as vezes que nós tivermos uma palavra que exige a preposição a, como o verbo ir, quem vai a algum lugar. E nós tivermos uma palavra na frente que estiver com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, vai ocorrer a crase. Então, a preposição a mais o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Outra situação menos frequente é sua pulseira é idêntica à que comprei. Isso aqui muita gente erra na hora de usar porque não compreende o que é essa formação. Então, nós temos sua pulseira é idêntica. Aquilo que é idêntico a alguém ou a alguma coisa. Então, o adjetivo idêntico exige a preposição a. E o que é que nós temos aqui? Que comprei. Aqui é um pronome demonstrativo que está aqui embutido nesse a, significando sua pulseira é idêntica a aquela que comprei. Então, se aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Se tiver com a preposição a antes, tem que ter crase. Uma palavra que funciona como aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, é a palavra a. Então, aí nesse caso vai ocorrer crase, preposição a, mais o pronome demonstrativo especial. Quando se estuda na morfologia as classes de palavras, se estudam as classes de palavras, nós vimos o pronome demonstrativo, ele pode vir numa forma especial que é representado pela palavra a e em outros casos pela palavra o. Interessa-nos aqui apenas o a para formar a crase, que é a fusão de duas vogais iguais. Então, nós temos pronome demonstrativo especial as, que significa aquela, aquelas. E temos ainda outro caso menos frequente, esta é a obra à qual eu me referi. Temos aqui a qual com crase. O que é isso? Primeiro a sempre vai ser uma preposição. Essa preposição aqui, ela está sendo exigida pelo verbo referir-se. Nós temos uma formação aqui em que a palavra que exige a preposição a está lá adiante. A frase está na ordem inversa por obrigação. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E este segundo a, que obriga a crase, é o pronome relativo a qual. Então, preposição a, mais o pronome relativo a qual, ou no plural, as quais, obrigatoriamente essa situação requer ocorrência de crase. São situações menos frequentes essas três aqui. Então, essas são as situações
em que a crase deve ser usada. A crase é obrigatoriamente exigida. Por último, nós temos aqui a crase proibida, que é tão necessário saber quanto a crase obrigatória, porque se a crase é proibida e você coloca a crase, você vai cometer o mesmo erro de, se tiver crase, você não colocar. Então, a crase é proibida nestas situações aqui. Prestem bem atenção, que não são difíceis de se observarem. Andávamos a pé. Aqui nós não podemos colocar aqui a pé, é uma locução adverbial de modo, é o modo como nós andávamos. Começa com a. Então nós vemos lá, locução adverbial começada por a vai ter crase, mas só se a palavra que vier à frente for uma palavra feminina. A palavra pé é masculina. Então não existe outro a aqui. Esse a aqui é só a preposição a. Não existe outro a para fazer a fusão, para fazer a crase. Então, é proibida a crase antes de palavra masculina. Então, pé masculino, às vezes fala, andávamos a cavalo. Não pode haver crase, porque cavalo é palavra masculina. Então, preposição a mais palavra masculina, não ocorre crase. Ele treinará a partir de amanhã. Muitas pessoas colocam crase nessa locução aqui prepositiva. A partir de é uma locução prepositiva, mas essa palavra partir não é uma palavra feminina, é um verbo. E um verbo no infinitivo. Então a regra é essa, não se usa crase, mesmo se nós tivermos um a, e depois dele, se houver um verbo no infinitivo, não há motivo para ter crase. Verbo não tem masculino, não tem feminino. Então não se usa crase antes de verbo no infinitivo. Se houver um a antes, é só uma preposição, então não há fusão. O garoto não obedece a ninguém. Nós vimos exemplos atrás do verbo obedecer exigindo crase, mas só se a palavra que vem à frente for feminina com o artigo a. Qual é a palavra que vem à frente aqui depois Eu saltei esse daqui, não foi? Saltei. Vamos aqui, ó. Então vamos aqui porque eu saltei esse aqui. Vamos continuar falando a ninguém. Não há problema, a ordem aqui não interfere. O garoto não obedece a ninguém. A palavra ninguém é um pronome indefinido. Palavra indefinida, ela não permite crase antes dela. Então, esse a aqui é só a preposição exigida pelo verbo obedecer. Obedece a. E ninguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido não permite crase antes dele. A frase anterior, que eu havia saltado, Ana referia-se a notícias falsas. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Aqui é o a exigido pelo verbo referir-se. Aqui à frente eu tenho notícias falsas. Na palavra notícias é uma palavra feminina. Então por que eu tenho a preposição a? Tem uma palavra feminina aqui na frente, ainda tem como adjetivo notícias falsas. Por que não ocorreu a crase? Então, vejam bem a situação. Tem a preposição a. E o que vem aqui à frente é um substantivo feminino, mas está no plural, como adjetivo também no plural aqui, e sem nenhum as aqui, porque se tivesse de ter aqui um a, seria no plural para poder determinar o substantivo feminino notícias, as notícias. Não. Então, se não tem o artigo as, isso quer dizer que essa expressão notícias falsas está sendo usada em sentido indeterminado. Não comporta o uso de artigo definido. A expressão notícias falsas essa expressão não está definida, são notícias falsas quaisquer. Então, o que acontece? O a aqui ficou sozinho. Então, quando eu tenho a antes de uma palavra ou uma expressão no plural, mesmo que seja feminina, não permite o uso da crase. Portanto, referia-se a notícias falsas. A, antes de expressão ou palavra expressão no plural, não permite crase. Vamos para um outro exemplo. Enviaremos a Vossa Senhoria o relatório. Aqui eu tenho, quem envia a alguém, alguma coisa. Esse a é uma preposição exigida pela regência do verbo enviar. E o que temos à frente? Temos uma expressão, Vossa Senhoria, que é uma expressão no feminino. E por que não ocorre crase? Porque aí é uma regra estabelecida pela língua, pela linguagem, pela gramática.
Pronomes de tratamento. Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Excelência, ou até o pronome de tratamento do dia a dia, você. Todo pronome de tratamento recusa artigo. Portanto, nós não temos artigo aqui, só temos a preposição a. Por isso, não ocorre a fusão de dois as, é um único a. Então, a antes de pronome de tratamento não permite crase. E por último, nós temos, finalmente eles estavam cara a cara. Nós temos aqui uma expressão, uma locução adverbial de modo, indicando o modo como eles estavam, mas a expressão é formada de duas palavras repetidas, cara a cara. Mesmo que essas palavras sejam femininas, como é o caso da palavra cara, esse a que está aqui entre as duas palavras dessa expressão é só a preposição a. Não existe fusão de dois as. Portanto, não se usa crase em expressões formadas de palavras repetidas. Com isso, nós concluímos o emprego da crase. Crase, portanto, casos obrigatórios e casos proibidos. E espero que vocês tenham compreendido. Agradeço mais uma vez.